Olá, bem-vindos ao Sexto Congresso Europeu de Naturopatia de 2025. E esta é a palestra Memórias Silenciadas, Sofrimento Psíquico nas Mulheres Racializadas. Hoje, o meu tema tem a ver, com essas mulheres que sofreram violência, desaparecimento, sofrimento psíquico e que foram silenciadas, não é? Falar um pouquinho da minha jornada. Eu sou Dalila Jabar Torres do Vale, nascida em Moçambique e formada em agronomia e educação. E mais tarde como administradora e depois com várias especializações em desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, terapias, psicoterapias e psicologia. E tenho mais de 45 anos de carreira na área da educação, na área de gestão, consultorias, nas áreas também sociais e muito mais recentemente, nos últimos 15 anos, em terapias, seja coletivas, seja individuais. E a escolha deste tema, o que me moveu a fazer a escolha deste tema, tem a ver, com a metodologia que eu recentemente utilizo, que a metodologia da IOPT, que tem a ver com uma teoria sobre psicotrauma, orientada para a identidade, onde se fazem encontros consigo mesmo. E nesses grupos eu já tenho me reunido com vários tipos de comunidades, seja comunidades de mulheres pretas, seja comunidade de mulheres ecumênicas, seja com comunidades de mulheres em geral, ou grupos heterogêneos, né? Com homens e mulheres também, né? E eu tenho percebido, ou percebi principalmente quando trabalhei com mulheres racializadas, eu percebi a diferença que existe nesses grupos de pessoas que sofreram, que vieram de gerações das diásporas, da escravidão ou da colonização. O quanto que essa história impacta, nessas mulheres ainda hoje, né? E, e como hoje ainda é silenciado e marginalizado, e elas não têm espaço para poder, não tem um espaço de fala para suas dores e para sua história também. Então foi isso que me mobilizou a trazer um pouco dessa reflexão, né, sobre o que que acontece com estas mulheres e o que está ao alcance delas e de todos nós também para poder contribuir para minimizar este sofrimento, esta violência que elas ainda sofrem. Elas são vozes silenciadas e, ao mesmo tempo, elas são potências ocultas, são de um poder, são de uma força, são de uma capacidade extraordinária, né? E apesar de virem de famílias, de gerações, de populações marginalizadas, elas trazem essa experiência e enfrentam esta sociedade da competição, da desigualdade, da desproteção familiar e acabam sendo excluídas deste processo, ao acesso à saúde mental, o acesso à educação, enfim, a todos os outros
a todos os outros benefícios sociais, mas eu aqui quero me focar à saúde mental, né? Ah, as experiências na vida, né, elas não só são estressantes, como traumáticas. Eu me lembro de que já há alguns temas anteriores, que eu já participei de alguns congressos aqui, em que eu digo que todos nós não estamos livres de passar por um trauma, né? Todos nós não estamos livres de passar por experiências traumáticas, e elas são traumáticas porque nos deixam no lugar de incapacidade de poder fazer alguma coisa e de pedir ajuda ao nosso sistema e ao nosso programa de estresse, né? Então, eu vou utilizar aqui algumas teorias de Franz Rupert, em que ele vai dizer que os traumas que não são resolvidos, eles são transmitidos de uma geração para outra. E vou também utilizar um trabalho, uma pesquisa de Joy DeGruy, que é uma cientista e uma pesquisadora norte-americana, afro-americana, que desenvolveu um estudo sobre a síndrome do escravizado pós-traumático, que ela vai chamar então de PTSS, que em português seria SEPT. Então, o trauma coletivo, as características de um trauma coletivo é que ele é histórico e é sistêmico, né? E ele, após séculos de escravidão, seguida de gerações de opressão racial, elas ainda estão se manifestando. São desde 500 anos atrás, em que este processo da escravidão, este processo da colonização, está sendo transmitido de geração para geração. E esse trauma, ele se manifesta, no corpo, na mente, nos relacionamentos e na cultura. E eles são traumas acumulativos, eles são acumulados, eles não se dissipam de uma geração para outra, por isso eles são transgeracionais. O que não ficou, o que ficou reprimido, o que não ficou resolvido de outras gerações, elas vêm para as gerações seguintes. Então, ela persiste no presente e nós podemos ver isso com múltiplos exemplos da nossa sociedade, onde existe um racismo estrutural, seja na educação, seja na justiça, a saúde, o mercado de trabalho que é desigual para estas populações, a representatividade que é nula destas mulheres e destas populações também. E onde é que estão essas mulheres silenciadas, essas mulheres racializadas, essas mulheres que vêm dessa história secular de violência e de dor? Essas mulheres nós vamos encontrar elas não só nas sociedades, comunidades urbanas, mas também nas sociedades rurais, nas diásporas, nesses movimentos interpaíses, intercontinentais, vamos encontrar elas também nas periferias, vamos encontrá-las algumas poucas nas universidades, nos movimentos sociais, nos espaços de resistência e também em lugares de dor e exclusão. Vamos encontrar também nesta interseccionalidade entre raça, gênero e classe. Se elas são negras, se elas são mulheres e se elas são pobres, não têm poder aquisitivo, na sociedade. Vamos encontrá-las também nos movimentos coletivos femininos, nas áreas de saúde e nas áreas da educação. E é interessante perceber que boa parte destas mulheres que tiveram acesso à educação, uma grande maioria forma
as professoras primárias nas escolas municipais e também participando como enfermeiras em grandes serviços de saúde também. Vamos encontrar também lugares simbólicos, lugares também afetivos, ou seja, vamos encontrá-las em todos os lugares onde ainda há uma manifestação de dor muito grande e, ao mesmo tempo, junto com essa dor, uma potência muito grande para poder sobreviver a tudo isto. E geralmente é um lugar entre o silêncio e a resistência. Por muitos e muitos anos, o silêncio foi uma estratégia de resistência. E também foi uma forma de sobrevivência muito grande, porque de nada adiantava, digamos assim, o seu brado, o seu clamor ou a sua indignação que não era ouvido na sociedade. Então, essas mulheres que vivem entre o silêncio e a dor, acabam desenvolvendo alguns comportamentos que são comuns. A De Gruy, ela vai falar isso na síndrome da escravidão pós-traumatizada, pós-escravidão, síndrome do escravo pós-traumatizado. Então, ela vai falar que é sintomático o que acontece com essa repressão ou com esse silêncio. Então, é muito característico a hipervigilância. São mulheres, são pessoas que estão constantemente em alerta, com medo de serem julgadas, com medo de serem rejeitadas, com medo de serem violentadas, com medo de serem agredidas, abusadas. Então, existe sempre um gatilho pronto a disparar. Então, há um sensor, há uma antena sempre ligada, né? A outra característica é o autoisolamento. Então, assim, esta síndrome, este impacto leva para que estas mulheres elas tenham receio de se misturar, ou receio de fazer parte, ou de entrar em ambientes que não são familiares a ela. Até por conta da insegurança e de não saber o que vão encontrar naqueles ambientes, que podem não ser bem recebidas, elas podem ser, elas já elas podem reviver uma experiência que já viveram anteriormente de racismo e de agressões e de microagressões nos espaços onde elas vão, né? Então é comum a dificuldade que tem de entrar em certas lojas e em certos estabelecimentos com medo de viverem novamente essas experiências traumáticas. Um outro impacto é a ansiedade e depressão, que muitas vezes não são nem diagnosticados e nem tratados porque não existe acesso a atenção para esse tipo de dor, para esse tipo de consequência traumática. Então, institucionalmente, não existe lugares onde elas estão providos de assistência para poder atender a estas necessidades. Então, a ansiedade e a depressão acabam também sendo vividas sem a menor assistência possível. Outra questão que acontece com essas mulheres é a desesperança e a baixa estima, a sensação de que elas nunca estão no lugar certo, que elas não estão certas como elas são, não pertencem àquele lugar. Os olhares para elas sempre vão denotar que elas são umas intrusas, né? E há um sentimento de inferioridade e de que aquilo nunca vai mudar, né? Então, assim, parece que, enfim, 500 anos depois não mudou muita coisa ainda, né?
e essa desesperança de não acreditar no futuro, né? Outro comportamento comum, que é muito comum e também é transgeracional, é a agressividade como defesa. Nós vamos ver dentro dos comportamentos traumáticos que uma das formas de sobrevivência, uma das características que qualquer um traumatizado assume é se defender, né? E muitas vezes essa defesa é agressiva, né? Então, é quando a gente passa de vítima a perpetrador. Então, toda essa agressividade recebida na sociedade contra ela, e ela vai usar também para se defender, porque é a arma que ela tem também para se defender. Então, as reações são muito intensas, as reações são muito desproporcionais, às vezes, nas situações de ameaça. É a forma que elas têm de proteger. Então, podem ser muito mais agressivos em relação, às vezes, a um fato que para qualquer um pode ser sem muita importância e que acaba virando algo muito importante. Então, esta agressividade e esta defensividade exacerbada, ela vai acontecer em todos os níveis, na forma de falar, na forma de andar, na forma de vestir. Então, toda essa agressividade como uma defesa, né, para chocar e para afastar. É, e para estabelecer diferença, né? Para estabelecer um marco. É, outro comportamento é o uso de substâncias ilícitas, né? Algumas até lícitas, mas que é comum ver essas mulheres recorrendo a álcool, a droga, e como uma forma de apaziguar esse sofrimento psíquico. Outro comportamento é a autossabotagem e o auto-ódio, né? Assim, uma internalização de que aquilo que o outro diz sobre ela é verdade. Então, ela não presta, então, ela não tem valor, então, ela não tem capacidade, não tem competência, né, não tem importância nenhuma. E diante disso ela também se odeia, né? Então ela diante disso ela também não se gosta. Diante de mim disto ela também se desvaloriza, né? Não vê valor em si própria. E há um silenciamento emocional porque tudo é vedado, tudo é limitado, ela digamos assim, não adequada, ela é algo que não merece atenção, ela é algo que não merece cuidado, então ela entra num lugar no silenciamento em que não expressa também, tem dificuldade de expressar o seu sentimento, ou acha que não tem sentimento para expressar, tudo que ela vive é normal, há uma normalidade, uma naturalização deste achincalhamento social que vem de gerações em gerações. Então, esses são os comportamentos comuns que a Degree vai, digamos assim, catalogar e que eu tenho percebido também nas poucas mulheres, naqueles grupos de mulheres e seja de pretas, seja de ecumênicas, e que eu tenho percebido é este, é, principalmente a hipervigilância, em que depois eu vou dar mais alguns exemplos aqui, em que ela está sempre eh, esperando uma crítica, está esperando alguma coisa que vá diminuí-la, né? E não tem essa iniciativa de ser a primeira a falar, sempre quer dar o espaço para outros falarem, porque acho que não tem, de alguma forma, ela não sabe o que vai dizer, e a questão da baixa estima. Então, são esses os aspectos que eu tenho acompanhado e vivenciado nos trabalhos dos grupos que eu tenho orientado.
E afinal, o que que é trauma, né? Trauma, segundo Rupert, é uma ruptura profunda na nossa psique, causada por experiências que ameaçaram a nossa integridade, a nossa segurança física e emocional, e que nós não tivemos como responder, né? Então, assim, não tivemos como nos defender e não tivemos quem nos apoiasse, né? Então, para nós seres humanos, o trauma psicoemocional não é uma situação rara e extraordinária. Todos nós passamos, sem perceber, todos nós passamos isso desde o nosso processo de gestação, na nossa infância e ao longo da vida e está profundamente entrelaçado e o nosso desenvolvimento desde os primeiros instantes de existência. Então, imagina que, naturalmente, nós já temos esse trauma. E, excepcionalmente, nós ainda carregamos o trauma transgeracional, aquilo que foi vivido pelas gerações anteriores a nós, né? Então, assim, o trauma é que é esta ferida psíquica que endurece psicologicamente e interfere na sua capacidade de crescer e de desenvolver. Porque o trauma vai nos fazer criar uma forma de sobrevivência e de autoproteção que muitas vezes esquecer, dissociar, ou endurecer para que aquilo não volte mais a acontecer conosco. Então, assim, isso acaba interferindo na nossa capacidade de desenvolvimento, nos nossos relacionamentos, no nosso crescimento. Porque isso traz uma dor muito grave, muito grande na nossa atuação e gera muito medo de agir. Então, este endurecimento é uma couraça, é uma máscara que produzimos para poder sobreviver, né? Então, na verdade, o trauma não é aquilo que acontece. Mas é o que acontece dentro de você, é essa ferida interna que fica dentro de você, que você não deu conta, você estava totalmente desprotegido e não conseguiu se defender e não teve quem o defendesse, né? Então, trauma é uma cicatriz que torna você menos flexível, mais rígido e com menos, digamos assim, sentimentos e mais defesas, né? Isso, quem vai nos dizer isso é um outro o cientista que é Gabor Mate. Então, assim, esta dureza, esta rigidez, todo esse trauma que vimos carregando como seres humanos e agora estas mulheres racializadas vêm carregando de geração, vêm transportando de geração para geração, né? Então, o que que a gente vai perceber em grande escala? Esta hipervigilância e esta insegurança existencial. O que que vai acontecer? Desde estas pessoas vivem em constante estado de alerta, como eu disse há pouco, como se os traumas dos ancestrais permanecessem ativos, né? É, muitas vezes é extremamente difícil para os pais e para as mães apresentarem para os seus filhos este mundo como um lugar seguro. Porque para esses pais e para essas mulheres, né, este mundo não é seguro. Esse mundo não as protege. Este mundo não as inclui. Então não tem como passar essa segurança para os filhos. Então o que se reproduz é novamente essa hipervigilância e essa insegurança existencial. Assim, o que que existe de errado conosco? Que este mundo não nos protege, não nos inclui, não nos ama, não nos quer. O que que é isto, né?
Um outro comportamento que essa desesperança e esse silenciamento, como é que a gente vai perceber? Dentro da teoria do trauma, por exemplo, toda criança na verdade, dentro da nossa compleição psíquica, quando a gente nasce, a gente precisa do quê? A gente precisa de ser nutrido emocional e fisicamente, né? Todos nós nascemos com este desejo de que a nossa mãe vai nos ver, a nossa mãe vai nos acompanhar, a nossa mãe vai nos compreender. E quando isso não acontece, o que que acontece com qualquer criança? Ela desiste de se comunicar com o mundo. E quando o cuidador está emocionalmente desregulado, ou com raiva, ou com ansiedade, ou com depressão, ele não vai conseguir dar atenção àquela criança e não vai ajudá-la nem ensiná-la também a regular as suas emoções. Então, isto vai afetar profundamente o desenvolvimento do cérebro daquela criança e comprometendo a capacidade de gerenciar as suas emoções. Então, vejam isso então nestas mulheres racializadas, que já trazem esta carga de serem inadequadas e não serem incluídas. Então, como elas vivem à margem social, muitas vezes elas ensinam seus filhos a não chamar atenção. Não fala, se comporte, não diga nada se ninguém pedir, não emita sua opinião, fique quietinho no seu canto, não demonstre emoções, como uma forma de proteger sua cria, o seu filho. E sem perceber que isso também acaba perpetuando padrões de comportamento, de submissão e de repressão emocional. Então, assim, o que ela aprendeu também da sua avó, da sua bisavó e da sua mãe é que fique quieto, não queira aparecer, não queira se expressar quando ninguém te pergunta. Isso vai criando, vai trazendo essa carga de silenciamento emocional de geração para geração, né? E uma desesperança, como se fosse um ciclo que nunca vai se romper. O outro padrão de comportamento, que é a autossabotagem e padrões de rudeza. O que que nós vamos ver dentro do conceito também da psicologia humana, né? Que as primeiras referências que nós temos de nós é na infância com a nossa mãe ou com aquelas figuras, a figura parental e familiar. Se a mãe ela não está disponível emocionalmente, ela não tem como desenvolver ou transferir para o seu filho ou para sua filha esta noção de autonomia, esta noção de identidade, essa noção de autoestima. Então, porque ela já também, provavelmente, desde a gestação, ela já não queria aquela criança, ela já não, já sabia, não estava em condições de trazer aquela criança à vida. Então, quando ela nasce e não tem essa referência da mãe, acaba criando traumas profundos. Imaginem com as mães racializadas, que constantemente reproduzem os padrões herdados de medo, de insegurança e de sobrevivência rígida. Assim, o não sair do limite, o não sair da linha, o não sair do padrão imposto pelos outros a elas é fundamental para sobreviver. Então, e isso é reflexo também do trauma vivido por seus antepassados. Então, esta rigidez na educação e muitas vezes essa violência, essa crueldade, e não é incomum nós acompanharmos educação com espancamento, educação com castigo, eh, eh, a forma de falar extremamente agressiva. Isso não é incomum, né? Mas isto
afeta diretamente os filhos e vai gerando traumas ligados à identidade, porque eu só mereço isso. Se a minha mãe e o meu pai estão fazendo isso comigo, é porque eu mereço isso. Então, eu não tenho o valor suficiente para merecer outro tipo de tratamento, né? E isso vai afetar no desenvolvimento como adulto, seja nos seus relacionamentos afetivos, e sociais e profissionais, assim como nas suas relações íntimas, afetivas e de poder também. O outro impacto que tem é o auto-ódio e a baixa autoestima. Isso acontece também num ser comum traumatizado, que muitas vezes, o que que vai acontecer? Quando a gente sofre o desamor, quando a gente sofre a desproteção, a gente vai confundir aquilo com amor, porque a gente não deixa de amar nosso pai e nossa mãe só porque eles nos agridem, porque a gente passa a identificar aquilo como amor. A gente acaba internalizando esses sentimentos de abuso e de abandono e assumimos isso como uma identidade, uma identificação. E nos identificamos com esse perpetrador, né? Então, assim, de vítima, passamos a ser também perpetradores. Então, com as mulheres racionalmente discriminadas, esta autoimagem negativa, ela também é passada, de geração para geração. O que que é passado, assim? Esta cor não é a cor certa, não é a cor que todo mundo aceita, não é a cor que todo mundo gosta. Este cabelo não é o cabelo certo, porque não é o cabelo liso, não é ruivo, não é loiro, não é de uma forma ou de outra o que a grande maioria da sociedade aceita. O corpo não é um corpo adequado, porque o que se vende são corpos magros, esquálidos, sem grandes proporções, e o corpo negro ele é todo arredondado e volumoso. Então, e os valores aprendidos também não são aceitáveis, assim, as suas culturas, os seus hábitos, isso não é aceitável. Então, assim, desde criança essa autoimagem negativa também é formada. Eu me lembro que num dos atendimentos que eu fiz, e eu conto isso assim, e meu coração aperta, mesmo eu sendo negra, tendo vivido o que eu vivi, nunca tinha me passado na cabeça este exemplo que eu vou dar. No processo de trabalho com trauma e de acesso ao trauma, a menina contava, aparecia um aspecto de recolhimento, de medo. Então, quando ela vai relatar sobre o recolhimento e sobre o medo, ela vai dizer que sim, ela sempre teve medo desde criança de sair. Ela não queria ir para a escola, ela tinha medo de ir para a escola, mas na verdade não é que ela não gostasse da escola, ela não queria tomar sol porque ela queria ficar branca, para poder ir para a escola mais branquinha, para poder ser aceita pelos outros colegas. Isso é de cortar o coração de qualquer um. Assim, esse encolhimento da sua identidade, essa total falta de liberdade de ser quem é, e isso é transmitido de gerações para geração. Então, assim, esta hostilidade internalizada dentro dessas filhas e desses filhos, e que já foi também internalizada pelas mães e pelas avós, ela é projetada o tempo todo, e é direcionado também ao opressor.
porque é uma carga que é assim que ela aprendeu a ser agressivo consigo mesmo, porque a sociedade é agressiva com ela. Então, assim, e isso gera uma desconfiança e uma dificuldade muito grande de se vincular à própria identidade, à sua própria natureza. Então, ela vive uma síndrome de culpa de ser quem é, que não deveria ser, e muitas vezes culpa aos seus pais, e culpa a sua família, e também culpa a sociedade, e vive numa insatisfação constante, né? O que é muito triste. É, quais são as máscaras sociais, né? Que são vestidas por estas mulheres racializadas que vivem este trauma transgeracional, intrageracional ou transgeracional. É que essas crianças, essas mulheres, esses homens, esses filhos, e essas mães que vão gerar outros, eles vão tornar-se os traumas dos pais e que vão se tornar os traumas dos filhos. E vão criar ciclos de perpetuação, vão criar ciclos de violência entre si e para com o outro, né? Eu aprendo que a violência é amar. Então, eu também, na minha relação de amor, na minha relação pessoal, eu vou usar a violência também. Eu aprendo que desmerecer o outro, desclassificar o outro é comum. Então, eu também vou desclassificar, eu vou desmerecer, eu vou diminuir o outro. Então, assim, acabamos vestindo uma máscara de perpetradores e deixamos de ser vítimas, quando na verdade somos vítimas, e acabamos perpetrando isso que trazemos de geração para geração. A, Diante, eu poderia, tudo que eu já falei aqui tem a ver com esta teoria que eu trouxe de Franz Rupert sobre o trauma e também sobre a síndrome da escravidão pós-traumática trazida pela de Grue. Então, assim, isso é só um quadro comparativo, não preciso me aprofundar ainda mais sobre isso. E dizer que sim, que nós estamos prontos para resgatar a nossa identidade. Não existe um ciclo sem fim, né? Não existe, não há dor que não acabe. Assim como tudo acaba, né? São ciclos. Então, essa falta de identidade, essa identificação com a violência, com a baixa estima, com a segregação, com o desrespeito, com o não gostar da cor da pele, do cabelo, do que quer que seja, é um ciclo que chega ao fim, pode chegar ao fim, porque cada um de nós pode resgatar quem é verdadeiramente. Pode resgatar a sua identidade sem se identificar para se adequar melhor aos outros, né? Primeiro que tudo é preciso reconhecer essa dor sem negar que essa história está aí, sem negar que tudo isso está dentro de nós, sem negar que a vítima e o perpetrador estão dentro de nós. Mas é possível separar isso e é possível começar a trabalhar isso de forma adequada e saudável e construir respostas menos agressivas. A tendência nossa ainda muito grande é responder com violência, responder com agressividade, mas a gente consegue trabalhar isso e chegar num termo adequado, equilibrado e saudável também. É natural a gente
estar diante disso, mas é natural ainda e é possível trabalhar esse equilíbrio e essa adequação da nossa resposta. É possível sim aprender a ter confiança na nossa cor, na nossa história, nas nossas capacidades, na nossa importância como mulheres na sociedade e formar, talvez, e educar nossos filhos para serem menos violentos, menos machistas, menos segregadores e, e mais integradores, né? E mais autônomos. É, então, assim, o primeiro passo é reconhecer essas nossas próprias experiências e começar a desenvolver e a criar as nossas referências do nosso eu. Quem sou eu verdadeiramente, né? Com a minha cor, com a minha capacidade mental, com a minha capacidade de inteligência emocional, com tudo isso que qualquer ser humano, qualquer mulher tem. Então é possível sim resgatar isso. É, perdão, mulheres racializadas, elas podem desenvolver o valor de ser mulher. Elas compreenderem que a culpa não, que não são a culpa e sim a vítima. Reconhecer e validar a sua dor sem negar a sua história. Aprender a construir uma resposta ao trauma com menor agressividade, evitação ou culpa. Confiar nos ambientes seguros que já existem, compassivos e autênticos para reconectar com a sua própria história. Escolher resgatar o eu e buscar ajuda só depende de cada uma das mulheres, só depende de cada um de nós, né? E esse método que eu me referi lá atrás é um lugar que traz à luz esses traumas, é uma metodologia, são ambientes seguros, gentis, em que são acolhidas essas dores. Foi nesses lugares que eu também conheci essas mulheres, boa parte delas, e antes disso já tinha conhecido nos trabalhos sociais que eu desenvolvi ao longo da minha existência. E nestes encontros consigo é possível resgatar tudo isso que já fui comentando ao longo do trabalho. A escravidão e a colonização tiraram o nosso direito de gostarmos de nós mesmos, mas não nos tiraram o direito de buscar aprender a olhar e a gostar de nós mesmos. Muito obrigada.